Louvado seja Jeová dos Exércitos, meus irmãos. Que a paz do nosso Pai, Salvador, Mestre, e do nosso Salvador Yahshua Mashiach esteja com todos nós, tá bom? Que a paz do nosso Pai e a tranquilidade estejam sobre as suas casas. Irmãos, vim trazer uma palavra para vocês hoje aqui, para estarmos meditando nela, tá? Eu acho de extrema importância para todos nós. E o nome da palavra é lance fora a ansiedade. Tá bom, meus irmãos? O Pai tem trazido essa palavra para nós. Eu queria compartilhar com os irmãos. Vamos ler em Filipenses 4, no versículo 6, que diz assim a palavra: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Yahweh, pela oração e súplica com ações de redenção, que muitos conhecem como graça. Tá bom, meus irmãos? Que assim seja. Amados, só mais uma passagem, 1 Pedro 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Louvado seja Yahweh por isso, né, meus irmãos? Você se considera um ansioso, irmãos? Algumas pessoas com essa característica nós podemos ver aí nos sinais nas unhas, né? Nos seus cabelos. Tem muita gente aí que por ansiedade come as unhas e até arranca os cabelos, né? Tem muita gente que procura extornar a sua ansiedade para fora, né? Coloca para fora. A gente vê nas ações das pessoas essas ansiedades. Muita gente deixa de comer, às vezes não dorme direito, então tem muitas reações por conta da ansiedade. E isso não é bom. A própria palavra diz que nós temos que entregar isso para o Pai, né? Como está em 1 Pedro 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Assim seja, né, meus irmãos? Ansiedade é a preocupação excessiva provocada pelo seu senso de incapacidade de alcançar determinado alvo ou objetivo, né? Ela vem se configurando como um dos grandes problemas de nossos tempos. Vida agitada, pressão e estresse somam-se gerando esta doença que tanto prejudica a qualidade de nossas vidas, né? Tudo hoje contribui, meus irmãos, para o desenvolvimento da ansiedade. A competitividade, a valorização extrema dos bens materiais como forma de se medir as pessoas pelo que têm e não pelo que são. Somos avaliados pelos nossos guarda-roupa, pelo carro, na garagem ou pelo lugar onde moramos. A rapidez das transformações, onde o que se tem hoje não serve para amanhã, restando como solução gastar e gastar para acompanhar o ritmo dessa sociedade louca, né? Consumista e desenfreada. E só divide e mais divide. Tudo isso tem levado ao crescimento da geração de ansiosos. E a resposta das escrituras à ansiedade para nós é... Primeira coisa que nós podemos ver no próprio versículo de Filipenses, próprio capítulo de Filipenses 4, versículo 6, nós temos a resposta para resolver essas questões da ansiedade, né? A primeira dela é: leve tudo ao conhecimento de Yahweh. Algumas pessoas que vão estar assistindo esse vídeo áudio, né? Ou até nos grupos vendo o áudio dessa transmissão, vão estar que não conhecem não conhecem o nome verdadeiro do Altíssimo. Então você vai ver no canal alguns vídeos ensinando sobre essa questão que muita gente não conhece ainda, que o nome do Altíssimo é Yahweh, tá bom? Quem tem bíblias antigas aí, ou até algumas modernas, tá? De estudo, no prefácio dela você vai ver lá um tetagrama já transliterado que é YHWH, e essa tradução se lê Yahweh, tá bom? E você vai ver muito nos áudios, nos vídeos que eu vou estar passando para os irmãos sobre essa questão. Então a primeira coisa que nós vemos em Filipenses 4, versículo 6 é: leve tudo ao conhecimento de Yahweh. Note que o versículo de Filipenses começa dizendo: antes em tudo. Olha só, não andeis ansioso por coisa alguma, antes em tudo
sejam vossos pedidos conhecidos diante de Yahweh, pela oração, súplicas e ações de redenção. Então veja que antes em tudo, entenda que antes de nascer qualquer sentimento de ansiedade no seu coração, você deve levar todas as suas preocupações ao conhecimento de Yahweh. Guardar no coração ou levar ao conhecimento de quem não pode fazer alguma coisa por você, não te ajudará em nada. Então, se você guardar isso ou levar para uma pessoa que não pode resolver o seu problema, às vezes pode te dar até um conselho, mas é um ser humano como você, não pode resolver o seu problema às vezes. Então levar para quem pode, isso é primordial. Então nós temos que aprender a levar tudo que nós temos na nossa ansiedade para Yahweh, para resolver as nossas coisas. Entendeu, meus irmãos? Não é por acaso que as Escrituras nos convidam a entregar tudo ao Altíssimo. Confiar nele é o mais, e o mais ele fará. Nós vemos isso em Salmos 37, no versículo 5. Você pode anotar e ler isso lá, tá bom? Quando nós levamos tudo o que se passa em nossa vida ao conhecimento de Yahweh, aprendemos a descansar e a esperar nele. O grande problema do ansioso é que ele vive em aflição, ele sofre antecipadamente, ele se angustia e ele se desespera. E é exatamente porque guarda para si o que deveria ser depositado em quem tem condições de lhe ajudar a vencer os efeitos da ansiedade instalada no coração. Levar a Yahweh é uma atitude de confiança e dependência dele, né? Vamos dizer assim. Não economize palavras, meus irmãos. Não ache que você vai incomodar a Yahweh ou que ele é tão ocupado que não terá tempo para receber tudo o que você tem a dizer, entendeu? Veja como é simples levar tudo a Yahweh, preenchendo-se prevenindo-se, né, contra a ansiedade. Tá bom? A primeira coisa que nós vamos ver, que está em Filipenses 4, versículo 6, para vencermos a ansiedade, é pela oração. Então vamos ver, ó. Esse é o canal que vai sintonizar você a Yahweh, meu irmão. Imagine-se diante do melhor conselheiro que existe nesse mundo. Então você vai construir um caminho de liberdade e confiança com ele para soltar tudo o que está te preocupando. Exemplo, vamos dar um exemplo, né? Pai, eu estou preocupado com os meus sentimentos, não consigo perdoar, não consigo me ver com alguém de valor, como alguém de valor. Acho que sou incapaz, estou com medo de ficar só. Isso é um exemplo para você ver. Na presença dele, meu irmão, você pode chorar, pode abrir o seu coração e ao final você perceberá o quanto isso te fará bem. Leve tudo diante dele pela oração. Tá bom? A segunda coisa que nós podemos ver, uma segunda maneira para lançar fora a ansiedade, em Filipenses 4, versículo 6, é pela súplica, né? Às vezes o nível de preocupação está tão grande que não basta falar, é necessário dar um passo a mais. E aí você vai clamar, Pai, eu preciso de uma solução, eu preciso que me ajude a preencher, a aprender a esperar em Ti. Pai, olha para mim, tem compaixão de minha vida. Isso é súplica, meu irmão. Leve tudo a Yahweh, suplicando e clamando. Tá bom? E a terceira e última forma através de Filipenses, nós vemos aí, de lançar fora a ansiedade, é pela ação de redenção. Olha só, você conhece o caminho da gratidão? É uma pergunta que eu estou fazendo para você. A pior coisa que existe na vida é uma pessoa ingrata. Tem muita gente sofrendo nas mãos da ansiedade por conta da ingratidão, por achar que os seus problemas são mais graves do mundo. Aprenda a ser grato a Yahweh. Diga a ele que mesmo diante de grandes preocupações,
que afligem o seu coração, você é grato por saber que Ele está no controle de todas as coisas. Leve tudo a Yahweh em gratidão, meus irmãos. Tá bom? E por fim, para encerrarmos essa palavra hoje, espero que tenha ajudado os irmãos, vou dar um conselho para os irmãos, tá? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, no versículo 7. Tá bom, meus irmãos? Louvado seja Yahweh por isso. Eu espero que eu possa ter trazido aí uma palavra de refrigério aos irmãos, que estamos vivendo aí um tempo de muita dificuldade, com muitas expectativas, principalmente com relacionado a esse arrebatamento, muitas profecias, né? E muita gente aí, eu tenho visto muitos irmãos com ansiedade demais, muito ansiosos com relação a outros não dormem, outros não comem direito, muitos não têm tido uma vida de descanso, aí vamos de descanso no Pai, né? Na verdade, sou ansioso com tudo, tá bom? Eu espero que possa ter ajudado os irmãos, que Yahweh abençoe a cada um de vocês, né? Que em Yahshua Mashiach nós podemos ter esse descanso e não ficar ansioso com nada, meu irmão, porque o Pai tem cuidado de cada um de nós, tá bom? Fiquem na paz do Eterno Pai e que Yahshua Mashiach nos conduza com cuidado, e logo eu vou estar passando mais uma palavra aí para os irmãos. Vou tentar estar passando quase todos os dias aí uma palavra ou uma por semana, tá bom? Tentar ajudar os irmãos de alguma forma, porque nós precisamos ouvir mais a palavra do Pai e aprender nas suas escrituras o que Ele precisa que nós façamos para andarmos em descanso, né? Que somos uma criança na mão do Pai, né? Para que nós possamos estar sempre dependendo mesmo dele aí para chegarmos ao nosso descanso. Então que o Pai possa ter cuidado de vós e um bom descanso a todos. Que Yahweh abençoe cada um de vocês. Fiquem na paz de nosso Salvador Yahshua Mashiach.